Bora estudar! Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Nós vamos analisar aqui agora o conto Olhos d'Água, tá? Não é o livro Olhos d'Água, tá? O conto Olhos d'Água. E a partir de agora, tá? Vou analisar um por um dos contos do livro Olhos d'Água, tá? Então este é o primeiro aqui, tá? Desse livro maravilhoso da Conceição Evaristo. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, né? Vou falar um pouquinho aqui antes de iniciar, tá? É uma literatura afro, tá? Então é uma literatura afro, é uma literatura de uma mulher. Então ela vai trazer tudo isso, tá? Toda essa sua ideologia na sua literatura, tá? Que é muito importante. Vamos ao conto. Uma noite há anos acordei bruscamente, não vou ler o conto todo, tá? Mas vou tentar fazer o mais breve possível, mas não dá, esse conto vai precisar de uma boa reflexão. Uma noite há anos acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Então perceba, né? A narradora ela já está um tempo já no futuro, tá? Desse momento. Porque ela fala uma noite há anos e ela acorda bruscamente, né? Ou seja, né? De repente ela dá um... que cor eram os olhos da minha mãe? E essa é uma pergunta que ela vai, né? Ela vai continuar por muito tempo durante o conto, tá? É uma pergunta comum. É uma característica, tá? Da Conceição Evaristo essa repetição, tá? Essa repetição de palavras, essa repetição de frases, tá? Então, ó, de que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E isso é o mais importante, não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Então, já prestem atenção, a questão do nosso caminho, da nossa luta para chegarmos aonde nós chegamos. Nós devemos sempre reconhecer essa luta, sempre reconhecer esse caminho, tá? O caminho traçado por nós. Então, a maior preocupação vem daí. Não me lembrar da cor dos olhos da minha mãe e não me lembrar do caminho, né, que eu havia feito até chegar até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Observa, já é a segunda vez que repete essa pergunta. De que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos da minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Então perceba, né? A importância da mãe na vida dessa mulher negra e da sua mãe, tá? A mãe. E aí já começa uma acusação, né? Dela mesma. Poxa, como assim? A minha mãe é tão importante para mim, né? E eu não me lembrar do nome da minha mãe. E aí vem uma informação muito importante para nós logo em seguida, né? Ela era a primeira de 7 filhas. Então são 8 mulheres, né? 7 filhas, mais a mãe, 8 mulheres. Olha a importância da mulher. E já vou adiantar para vocês, nesse conto a gente não vai ver a presença de homens. É a força das mulheres. E aí já nós vamos nos lembrar daquele grande poema da Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, tá? Então, vamos dar voz a essas mulheres. Isso é muito importante na obra toda da Conceição Evaristo, mas está muito presente aqui nesse conto também, tá? E aí ela vai começar a se recordar, né? Recordar as dificuldades que teve, tá? Fala até de uma breve adolescência. Por que breve adolescência? Porque a criança nessa situação, ela passa de uma infância, né? Ela já pula para uma fase adulta. Então ela não curte aquela coisa da adolescência. Ela passa já de uma criança para a vida adulta, tá? E ela vai lembrar das dificuldades, né? Que elas passaram, tá? Uma unha encravada, uma verruga, né, que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela da mãe dela, e vai se lembrar, tem algumas coisas muito importantes aqui nesse conto, né? O momento em que a mãe se deixava fazer de boneca
para as crianças brincarem. Ele era, naquele momento, era como se a mãe fosse rainha e as meninas fossem as princesas, tá? Então, um reino feminino, onde tinha uma rainha e tinha as suas princesas, tá? Esse é um texto cheio de metáforas. Continua falando das histórias da mãe, né? Que aí vem, né, aquela coisa para Minas Gerais, um lugar perdido de Minas Gerais, tá? Lembrando que a Conceição Evaristo também é mineira. A mãe recorda, né, que as meninas ganhavam roupas antes dos meninos, porque até uma idade lá, quando ela era pequena, eles andavam, né, de peitos nus. Aí as meninas começavam a nascer os peitos, os seios, e elas ganhavam roupas, né? Os meninos não. E aí vem um trecho muito importante, tá? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas em cima da cama. Então, olha a presença da água agora. Lembremos que o nome do conto é Olhos d'Água. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas, em cima da cama agarrada a nós. Ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de prantos balbuciava rezas à Santa Bárbara. Percebeu? Olhos cheios de prantos. Curioso, ela não lembra o nome da mãe, não, a cor dos olhos da mãe, mas se lembra dos olhos de prantos, alagados de prantos, tá? Temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Se ela vê esses olhos agora, né, nesse momento, como que ela não consegue se lembrar da cor dos olhos da mãe? Tá? Muito importante. E também já naquela época eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos. Palavras de sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás. Então, mais uma vez, a importância, né, das mulheres, tá? Das senhoras, as Iabás, e também, né, dessa coisa da África. Não esquecer as raízes de onde nós viemos, a nossa trajetória. Donas de tanta sabedoria. Mas que cor eram os olhos de minha mãe? E o que ela, né, ela vai fazer? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar da que cor seriam os olhos da minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo. E no dia seguinte voltar à cidade que nasci. Fazia muitos anos que ela não voltava para a cidade dela, né? Naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos olhos, né? Então, a personagem, né, a narradora aqui, né, esse conto narrado em primeira pessoa, a narradora aqui, ela se sente culpada por não se lembrar da cor dos olhos, então ela tem que voltar. Olha só, a volta às raízes, eu me reencontrar com aquilo. Então é esse o sentimento de culpa, né, numa metáfora dela, né? Isso tudo colocado pelos olhos da mãe que eu preciso reencontrar para ver que cor são esses olhos, tá? Para não esquecer nunca mais, né? Eu vou guardar essa imagem da minha mãe, nunca mais eu vou me esquecer de que cor são os olhos. E ela volta, né? E lá ela vive essa sensação de, né, cumprir um ritual, ela mesma diz, em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. Então é como se fosse um ritual, né? Tem tudo isso do ritual, né? E a oferenda vai ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rio caudaloso sobre a face. Então, né, a gente vem para aquela questão assim, os olhos dela muitas vezes estavam ali cheios de lágrimas de tristeza, pela dor, né, daquele sofrimento que essas mulheres passaram. Não tem homem na história, né? E aí nós vamos para vários elementos sendo tratados aqui nesse conto, né? A questão da importância das mulheres, né? As mulheres que criam os filhos sozinhas, sem a presença de um homem. Tá? A questão da negritude, a questão das raízes africanas. Tá? A cor dos olhos de minha mãe, deixa eu voltar só um pouquinho, e só então compreendi
Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, ou seja, não paravam. Por isso, prantos em prantos a enfeitar o seu rosto, né? A questão do sentimento da mãe, demonstrar esse sentimento o tempo todo. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, águas de mamãe Oxum, tá? As religiões afro presentes, tá? Como se fosse um ritual. Rios calmos, correnteza, agora calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Então esses olhos da mãe são águas de mamãe Oxum, né? São olhos d'água. Abracei a mãe, encostei meu rosto dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Então, neste momento, olha o ritual. As lágrimas da mãe se misturam aos dela, tá? O ritual neste momento está completo, tá? Ela tem que voltar a essas raízes e se encontram ali. Chegamos ao final do conto. Não tenho como deixar de ler, tá? O último parágrafo. Tá? E a frase final. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Vozes mulheres, lembra? Né? Se não leu Vozes Mulheres, vai ler com Vozes Mulheres. Eu tenho sim. Eu tenho uma análise sobre o conto, sobre o poema Vozes Mulheres aqui no meu canal, tá? Que eu já fiz, tá? Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Lembra que se passou um tempo, né? Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E quando jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. E escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Eu acho que esse final aqui, né, encerra com chave de ouro realmente, tá? Mãe, qual a cor tão úmida dos teus olhos? Ou seja, a filha não consegue ver a cor dos olhos porque os olhos, ela traz os olhos da mãe. Então veja a grandiosidade disso, né? Ela consegue, tá? Ela consegue trazer tudo que a mãe trazia, tá? Toda a carga, né? Que a mãe trazia de tudo, de sofrimentos, de alegrias, e ela consegue passar isso, né? Como o ritual que eu falei dos se encontrarem, né? Naquele momento se encontraram, e a partir daí ela traz tudo que a mãe dela tinha, tá? Em seus olhos, que os olhos são realmente muito importantes para nos conhecermos, né? Para nós verificarmos como uma pessoa está, se está alegre, se está triste, se está fingindo, se está mentindo, se está contando uma história, se está inventando uma história, né? Olhos tão importantes para todos nós. Pessoal, conto lindíssimo, tá? Lindíssimo mesmo, vale muito a pena ler. É o primeiro conto aqui do livro Olhos d'Água, tá? Continuamos, tá? No próximo vídeo com os outros contos aqui, né? Com o próximo conto do livro Olhos d'Água. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido aí o que eu quis passar para vocês, tá? É humilde, é simples, mas é sempre, tá? Com muito... Eu tento mergulhar realmente na obra aí para trazer para vocês, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!